Europa Ocidental. Os países da Europa Ocidental, eles são os países mais desenvolvidos da Europa. Alemanha, França, Itália, Holanda, por exemplo, Suíça, Suécia, Noruega, Finlândia, Portugal, Espanha, Grécia, Malta. Então, são esses países ali que fazem parte desse grupo mais desenvolvido. E aí vocês estão vendo o símbolo da moeda única, porque a Europa passou por um processo de unificação. Escute, não é que é um país só, mas é uma unificação econômica e política, a União Europeia. Então, esse símbolo, esse E cortado, é o símbolo do dinheiro deles, o euro. Então, os países da Europa. Agora, escute bem: a Inglaterra saiu, fazia parte desse bloco, o bloco europeu, da União Europeia, e saiu. Houve um plebiscito, o povo votou para sair, certo? Então, a Europa continua unida, tá? Os outros países, tirando o Reino Unido. A Inglaterra, o Reino Unido, vocês estão lembrados que eu falei para vocês já um pouco atrás. O Reino Unido é formado por 4 países: a Inglaterra, a Escócia, o País de Gales e a Irlanda do Norte. Certo? Claro que a Inglaterra é o principal país do Reino Unido. Certo? A rainha é Elizabeth II. Então, pessoal, a gente tem algumas coisas da Europa aqui, olha. Por exemplo, a fotografia sede do Banco Central Europeu em Frankfurt, na Alemanha. Então, essa foto é de 2018, é o Banco Central, é o banco que fabrica o dinheiro, certo? Então, o dinheiro da Europa é fabricado aí nesse banco. Então, aí essa foto é na frente desse Banco Central e está o símbolo do dinheiro aí. Aí a gente tem aqui, nesta fotografia, é possível observar agente de segurança espanhol detendo vários imigrantes ilegais que conseguiram passar na fronteira entre Marrocos e Espanha. Então, veja só, alguém vai dizer, pô, Marrocos é na África, mas tem um pedacinho da África, a Espanha passou e tomou um pedacinho na África. Faz parte da Espanha, é fronteira com Marrocos. Então, o que acontece é que muitos africanos tentam passar para a Europa por esse espaço, ainda dentro da África, certo? Que pertence à Espanha. Ok? E existe muita imigração. Muita gente da África tenta atravessar pelo mar Mediterrâneo para emigrar para a Europa. O padrão de vida na Europa é melhor, certo? E também houve guerras na Síria, que fica do lado da Ásia, que também há uma migração de gente, de pessoas refugiadas que vão para a Europa. Então a Europa tem esse papel, esse centro de interesse para pessoas irem. Por exemplo, o Brasil mesmo está tendo, esses últimos anos, pessoas muito descontentes com a política do país e tudo, e que está indo embora do Brasil para Portugal. Certo? Portugal é um país que tem um padrão de vida melhor, onde há serviço público de melhor qualidade, né, hospital e escola e tudo, e a segurança também é muito boa, a estrutura pública é muito forte, então as pessoas acabam procurando esse conforto lá. Então, as imagens dessas páginas retratam 2 aspectos diferentes da Europa Ocidental. Enquanto a fotografia mostra a presença pela importância do prédio do Banco Central, a força da economia e da política da União Europeia, que proporciona altos índices de qualidade de vida para grande parte dos seus habitantes, a imagem acima apresenta um dos problemas enfrentados na Europa nas últimas décadas, que é a imigração ilegal. Certo? Então, essa é a introdução do assunto. A Europa está unificada, quase toda ela, certo? O livro aqui não vai falar da saída do Reino Unido, porque é recente, foi do ano passado, entendeu? Mas há essa unificação. E o grande problema é esse, da imigração. Agora, veja só,
A Europa precisa de gente para trabalhar. O problema é que a população europeia é muito idosa. A quantidade de filhos foi reduzindo ao longo dos 20 anos passados e a população idosa foi crescendo proporcionalmente em relação aos jovens. Então, tem países que têm 20% de jovens e 40% de adultos e idosos. Então, isso não é bom para o país, porque à medida que que os adultos vão também ficando mais idosos e vão se aposentar, a quantidade de jovens vai ser pouca para poder assumir as vagas de trabalho. Então, o que acontece? O europeu, os países europeus precisam de trabalhadores, principalmente trabalhadores que vão trabalhar em empregos que o europeu não quer. Empregos de baixo nível, mais trabalhos braçais, certo? Então a gente vai ver essa contradição que existe na Europa. Esse problema de o envelhecimento, por exemplo, Portugal, ele está realmente abrindo uma porção de possibilidade para imigrantes brasileiros. Por quê? Porque a população é muito velha. Já tem 10 anos seguidos que Portugal, mesmo com a imigração, está tendo crescimento negativo. Vocês sabem o que é crescimento negativo? Vou perguntar a vocês aqui agora. O que é o crescimento negativo? Vocês sabem? O que é um país ter crescimento negativo? Quem pode me dizer? Alguém sabe? Então, pessoal, crescimento negativo é quando a quantidade de pessoas que nascem é menor do que a quantidade de pessoas que morrem, os idosos, ou não só idosos, porque também jovem, qualquer pessoa de qualquer idade pode morrer, mas a tendência maior é morrer as pessoas mais idosas. Então, o que acontece? Quando o país há mais mortes do que nascimentos, a população não está crescendo, está diminuindo. A gente diz que é crescimento negativo. Outra coisa que ajuda o crescimento do país é a vinda de pessoas de fora. Então, mesmo Portugal recebendo muito imigrante, tanto brasileiro como imigrantes de outros países, da própria Europa, tem muito imigrante que vem dos países do leste europeu, da Polônia, da Bulgária, que vai morar em Portugal, da Ucrânia. Então, o que acontece? Mesmo com esses imigrantes, o país está diminuindo a quantidade de gente. E isso acontece não só em Portugal, acontece em outros países. Em Portugal, eu vi reportagem mostrando bairros abandonados por falta de gente, casas fechadas, certo? Então, o governo querendo manter uma estabilidade populacional, não deixar o país diminuir a quantidade de gente desse jeito, entendeu? Então, há esse problema na Europa. Mas por que eles não recebem o imigrante africano, por exemplo? Os migrantes que estão vindo do norte da África são imigrantes de religião islâmica, de cultura islâmica, que é uma cultura muito diferente da cultura europeia. Alguém vai dizer, não, professor, mas também porque são negros. Tudo bem, existe preconceito, sim, mas a questão da religião é muito forte, porque também vem imigrantes da Síria, que são muçulmanos. São brancos, mas são muçulmanos. E há o preconceito contra eles também. É uma cultura muito diferente, certo? Então, há esse choque cultural dentro da Europa. Pessoas de cultura diferente. O europeu precisando do imigrante. Mas eles não querem perder a identidade cultural deles. Certo? Por exemplo, foi feita uma lei lá na França que exigia que os imigrantes que viessem respeitassem a cultura que existisse lá no país. E aí o que acontece? Há também a discussão de o país aceitar também a diferença cultural que tem. Por exemplo,
tinha pais de filhas muçulmanas que queriam que suas filhas fossem para a escola usando o lenço no cabelo. E isso, dentro da França e outros países, causava um constrangimento muito grande, porque não era comum todo mundo estar coberto daquele jeito. Não fazia parte da cultura dele, do europeu. O europeu tem a cultura ocidental, igual a gente, igual aos Estados Unidos, aonde não se usa burca, burca não é nem burca é o rosto coberto, é o corpo coberto totalmente. O véu no cabelo. Então, o que acontece é isso, certo? Esses imigrantes, eles vieram, mas trouxeram uma cultura diferente e gera problemas culturais. Surgem grupos radicais, grupos chamados neonazistas, que pregam, por exemplo, a supremacia branca. Há grupos nazistas, há grupos fascistas. Então, essa vinda de imigrantes aumentou a xenofobia. O que é xenofobia? O preconceito contra o imigrante, contra o de fora, contra a cultura diferente da sua. Então, o que acontece? Há um outro conceito que a gente chama de etnocentrismo, que é aquele conceito que prega a sua cultura como principal e não aceita a outra cultura do outro, diminui a cultura do outro. Então, esses conceitos estão meio que entrelaçados. Muito europeu é etnocentrista. Se acha, ele está no seu país, está na sua cultura, acha que sua cultura é a melhor que existe e não aceita a cultura do outro, quer que o outro se adapte à sua cultura. Né? E aí o que acontece? Vem o preconceito, vem a violência, os movimentos xenofóbicos. Ok? Alguma pergunta isso sobre essa situação da Europa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Tá de boa, tá de boa. Tá de boa? Não. Então, pessoal, a gente tem aqui, ó, agora na página, deixa eu ver que página é essa aqui, página 14, os aspectos gerais do continente europeu. No continente europeu, encontram-se alguns dos países mais ricos e industrializados do mundo. A maior parte dos países europeus compõe a União Europeia, que eu falei agora há pouco para vocês. Um dos blocos econômicos mais expressivos mundialmente. O mapa abaixo, a divisão política do continente europeu. Observe que ele é relativamente pequeno em extensão territorial, se comparado com outros continentes do mundo. Porém, é dividido em um grande número de países. Então, pessoal, olha, vocês olhem, o maior país da Europa é a Rússia. Agora, olhe bem que a Rússia está só um pedaço aqui, porque a Rússia tem um pedaço na Europa, um pedaço na Ásia. Inclusive, a parte asiática é muito maior. Você sabe que a Rússia é o maior país do mundo. E olhe que a Rússia, antes, estava em 3 continentes. O Alasca era da Rússia. A Rússia vendeu para os Estados Unidos. Lá atrás, quando o imperador Alexandre II governava a Rússia, havia uma aliança, uma amizade entre Rússia e Estados Unidos. Então, o que acontece? Os Estados Unidos queriam muito o Alasca e a Rússia negociou com os Estados Unidos e vendeu. Então, se você olhar, a Rússia estava em 3 continentes, ligado, contínuo, porque do Estreito de Bering até o Alasca é muito estreito, poucos quilômetros. É tudo congelado, mas é poucos quilômetros de mar. Então, vamos lá. E também a gente tem outro país que está em 2 continentes, certo? É a Turquia. Eu vou mostrar aqui embaixo, eu vou dar um detalhezinho aqui, olha. Tá. Pessoal, você está vendo essa parte aqui é a Turquia. Essa parte aqui. Essa parte aqui é a parte europeia da Turquia. E aqui, essa parte todinha aqui é a parte asiática. Então, a parte europeia é muito pequena.
né? Mas essa passagem aqui é importante para a navegação, certo? Inclusive, aqui, essa passagem aqui era Constantinopla. Era por aqui que era feito o comércio com os países do Oriente no passado, certo? Quando os muçulmanos tomaram essa parte aqui, impediram a navegação aqui nessa área. A descoberta do Brasil, a necessidade de navegar para o oeste para encontrar uma passagem para as Índias, porque o Oriente era as Índias. Eles queriam ir para o Oriente. Então, a passagem era por aqui, pela Turquia. Então, os muçulmanos, os mouros, tomaram essa parte todinha e fecharam a passagem. E aí, por aqui, só podia passar navio muçulmano. Então, a Europa era cristã. Os navios tinham aquela cruz. Lembra do navio, os navios, a cruz de Malta? Então, nenhum navio que carregasse a cruz podia passar por aí. Então, isso fez com que toda a Europa ficasse sem poder chegar no Japão, que é uma das Índias, sem poder chegar na própria Índia, que era uma das Índias, e sem poder chegar na China, que era outra Índia. Então, as três Índias eram Japão, Índia e China. Ok? Então, veja só, a gente tem dois países na Europa que, além de estar na Europa, também estão outra parte na Ásia. Turquia e Rússia. Ok? E aí, pessoal, a gente tem um mapa aqui de toda a Europa. Você pode ver aqui ó, os países Portugal, Espanha, França. Ah, o que eu falei é pouco. Aqui é o Reino Unido. Ó. O Reino Unido é um país só, tem um governo só. Mas são 4 países que se uniram. Aqui eu tenho um pedaço do Reino Unido que é a Irlanda do Norte. Tá? A ilha da Irlanda, vocês estão vendo aqui a ilha da Irlanda. Essa ilha é a ilha da Irlanda. Então tem 2 países. Um país independente, que é um país só, que é a Irlanda, o Eire, e eu tenho aqui esse pedaço, Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido. Eu tenho aqui ainda País de Gales, Escócia, mas aqui no meio, e eu tenho a Inglaterra aqui no sul. Então a rainha é uma só, Elizabeth II. Aí eu tenho aqui a França, Bélgica, Holanda, Alemanha, Suíça, Itália. Né? Essa ilha aqui é a ilha de Córcega, faz parte da França. Essa aqui é a ilha da Sicília. A Sicília aqui faz parte da Itália. Essa ilha aqui também faz parte da Itália. Certo? Então tem algumas aqui. Itália? Itália. Aí, pessoal, a gente tem a Áustria e tem aqui a Alemanha. Daqui para cá, olha, essa parte aqui, mais ou menos aqui dividindo, olha, a gente tem a Europa Oriental. Certo? Europa Oriental, Áustria, por aqui. Europa Oriental. Então, a divisão é mais ou menos por aqui. Certo? Então, eu tenho, olha, os países da Europa Ocidental, Finlândia, Suécia, Noruega. Os países da Europa Oriental, Letônia, Estônia, Letônia, Lituânia, Rússia. Esse pedacinho aqui é Rússia, certo? É um pedaço da Rússia que não está ligada ao território maior. Aí eu tenho aqui mais embaixo, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Croácia, Sérvia, Romênia. Esses países todos aqui é Europa Oriental. Ok? Então, pessoal, é mais ou menos isso que a gente tem. Além da Rússia, cite outro país, aqui, que eu falei agora há pouco. Olha, pessoal, como é interessante. Olha aqui essa foto. A Turquia possui uma particularidade que poucos países do mundo apresentam. O seu território é transcontinental, ou seja, estende-se por 2 continentes. A menor parte do território turco está localizado no continente europeu, o que eu mostrei lá no mapa agora há pouco, aqui, certo? O que eu mostrei agora há pouco. E em Istambul é possível observar parte da porção europeia, a parte no fundo asiática da Turquia, separada pelo Estreito de Bósforo. Então, pessoal, veja, olha, eu estou do lado europeu aqui, e eu consigo ver a parte asiática lá, é perto. É um estreito, é uma área pequena, de poucos quilômetros. Então, lado de cá, Europa, lado de lá, Ásia. Ok? Meus queridos, alguma pergunta aí? Não, não, não. Não, 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 não? Então, pessoal, eu já meio que adiantei agora há pouco. Eu falei que a Europa tem a Europa Ocidental
e a Europa Oriental. Então eu não vou fazer leitura não aqui, eu vou mostrar mais no mapa direto. Está aqui, de amarelo, Europa Oriental. Olha aqui os países. Ah, eu esqueci desse aqui no alto, Islândia. Certo? A Islândia. Aí eu tenho aqui, ó, esses países nórdicos aqui, são países mais frios, como Finlândia, Suécia, Noruega. Os países nórdicos. Essa parte todinha aqui é chamado de Península Escandinava. O que é o sonho? O que é uma península? É como se fosse uma ilha, arrodeada de água por todos os lados, ó, menos por um. Então, nessa península escandinava, tem um pedaço da Rússia. Essa parte aqui da Rússia é chamado de Kola. C-O-L-A. Então, essa parte Kola faz parte da Rússia. É a parte europeia da Rússia. Inclusive, uma curiosidade é que aqui na península de Kola, aqui assim, tem o lugar mais profundo da Terra. O Poço de Kola. Os militares russos cavaram 12 quilômetros aí para fazer instalações militares, para poder testar o subsolo. Só que começou a ficar tão duro que eles queriam ir mais fundo ainda. 12 quilômetros. Vocês imaginem um buraco de 12 quilômetros. É muito fundo. Então, há um bocado de experimento militar aí, eu não sei direito o que é. É uma área secreta, está desativada hoje, mas é o lugar mais fundo que foi escavado na Terra. Aí, pessoal, é essa divisão. Observe aqui que eu tenho a Grécia, olha. A Grécia, a curvatura aqui, ó. Eu pego a Albânia, faz parte da Europa Oriental. Mas aí a Grécia, embora esteja mais assim, ó, se você olhar por aqui assim, ó, a Grécia estaria do lado oriental. Mas porque a Grécia tem uma cultura mais parecida com a cultura daqui, dos países ocidentais, se colocou a Grécia no meio dos países ocidentais. Então, aqui tem a porção de ilhas gregas aqui, certo? Então, geograficamente, por estar mais no leste, a Grécia seria Europa Oriental. Mas por uma questão de semelhança cultural com os países do Ocidente, aí a Grécia está na Europa Ocidental. Entenderam isso? Então, pessoal, falando ainda ainda avançando no assunto, a divisão política entre Europa e Ásia. Então, veja só, se você olhar esse mapa aqui do lado, olha no livro de vocês aí. Quem está pelo livro, a gente está na página 15 já. Então, você pode ver, aqui é tudo ligado. Aqui está a Europa e aqui já está a Ásia, tudo emendado, não tem uma divisão. Quando você olha para a América, ela é separada, é uma grande e gigantesca ilha, é um continente separado. Que uma ilha muito grande, a gente já chama de continente. A Austrália é muito grande. A Austrália, a gente chama de Oceania, que 95% da Oceania é a Austrália. Então eu tenho Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, eu tenho um bocado de ilhas como Nauru, Fiji, o próprio Havaí, que pertence aos Estados Unidos, as Ilhas Virgens Americanas, as ilhas... são muitas ilhas que fazem parte da Oceania. A Micronésia, a Polinésia, mas ali é um continente, ok? Aí a África, você pode olhar para a África e você vê que é separado, ok? No caso da Europa, ela está ligada à Ásia. Então, era para ser Eurásia, por exemplo, os dois juntos. Mas o que acontece é que a Europa ela tem uma cultura muito diferenciada dos países da Ásia. Uma diferença histórica. A cultura que veio dos gregos e dos romanos, que formou a cultura ocidental. Então, os europeus, eles difundiram a cultura ocidental para a África, por exemplo, para a América. A gente segue a cultura ocidental, certo? Estando aqui na América. Então, por essa questão histórica toda, a Europa se convencionou como um continente à parte da Ásia. Europa, um continente,
Ásia, outro continente. Então, a Europa, um dos menores continentes do globo, possui a área, constitui a maior península do mundo. O território europeu é um prolongamento do asiático, estando ele diretamente conectado por via terrestre. Então, olha, se você olhar aqui a Ásia, ó, isso aqui tudo é Ásia, ó, Ásia. Então, é como se a Europa, ó, fosse uma península. O que é uma península? A península é uma porção de terra arrodeada por água, aqui água, oceanos, por todos os lados, menos por um, que liga ao continente. Então, é como se a Europa fosse uma grande península da Ásia. Entendeu? A Ásia é muito maior e essa parte seria uma península da Ásia. Entendeu? Então, isso seria geograficamente falando. Mas culturalmente falando, se convencionou chamar a Europa de um continente à parte. Então, a definição dos limites da Europa Ocidental com a Ásia sempre foi bastante controversa entre os geógrafos. Para resolver essa questão, foi necessário dividir o território russo em 2 continentes. Ao meio dele, no sentido longitudinal, norte e sul. Passam os Montes Urais, uma antiga cordilheira bastante desgastada, ao longo do que se estabeleceu ser uma fronteira imaginária que separa a Ásia, a Europa da Ásia. Então, esse mapa aqui eu estou ampliando aqui. Ok? Então, os Montes Urais, eles estão mais ou menos estão aqui assim, ele vai fazer esse contorno aqui. Certo? Aqui esse mapa não vai mostrar direito, mas é divisão. Do lado de cá, a Ásia, do lado de cá, a Europa. Certo? Então, a Rússia, o grande problema dessa divisão era a Rússia. A Rússia tem a cultura ocidental, certo? Igual à Europa toda. Mas o que acontece? Ela avançou muito para dentro. Ela passa por lado da China. Ela faz fronteira com o Japão. Então, enquanto os países da Europa estavam avançando aqui na América, colonizando a América no século XV, descobriu a América, foi aumentando o território, a Rússia estava fazendo isso. Conquistando territórios no Oriente. Conquistou o território de terras mongóis. Conquistou territórios de povos asiáticos. Então, tem muito gente de traços chineses, mongóis, e até japonês que fazem parte do povo russo. Entendeu? Então, claro que a gente... os europeus também eles avançaram. Muitos russos moram lá nesse território mais ao oriente. Então, há essa mistura toda de povos ocidentais, na Rússia, e povos orientais. Ok? Então, é isso. A Europa hoje está definido, né? Mas houve muita discussão no passado por uma questão realmente por uma questão dessa situação da Rússia fazer parte da Europa e ser um país muito extenso. Como é que vai dividir? Então, por isso que a Rússia foi dividida em 2 continentes. A Rússia tem uma parte ocidental e uma parte oriental. Ok? Então, o mundo ocidental e o mundo oriental. Então, você pode ver que há uma cultura muito diferente. O território europeu pode ser regionalizado em Europa Ocidental e Europa Oriental, como vimos na página anterior. No entanto, essa divisão não é simples, como aquelas propostas para os hemisférios ocidental e oriental da Terra, delimitada pela linha, pelo meridiano de Greenwich, que se podemos observar em qualquer mapa, qualquer planisfério. Então, olha, o que é o meridiano de Greenwich? É uma linha que vai dividir o mundo em Ocidente e Oriente. Certo? Beleza. A linha divide ali. Mas no caso da Europa, a gente não seguia essa divisão. Você lembra do que eu falei da Grécia? A Grécia está toda do lado do Oriente. Era para ser a Europa Oriental. Mas aí
de novo, há esses ajustes todos para poder juntar os semelhantes, né? Para regionalizar. Ok. Então, trata-se de uma divisão uma divisão do mundo entre Europa e Oriente, cuja regionalização é mais complexa e extrapola os critérios geográficos. Para compreender essa divisão, podemos analisar, sobretudo, os fatores históricos, culturais e religiosos. Então, lembre que eu falei agora há pouco. A Europa, geograficamente, fazia parte da Ásia. Seria uma coisa chamada Eurásia, por exemplo. Tudo junto. Não há uma separação. Mas, olha, questão histórica. O grande Império Romano, o grande Império Grego, a questão cultural, por exemplo, a democracia que surgiu na Grécia, as leis, o Congresso, tudo criação do Império Romano, as religiões que surgiram lá, o cristianismo. Não é que surgiu lá, mas se difundiu dentro da Europa. Então, dentro da Europa, a gente tem o cristianismo. A sede da Igreja Católica Romana é lá em Roma, é lá no Vaticano. O Vaticano fazia parte de Roma, hoje é um estado separado. Certo? Então, foi lá que o cristianismo cresceu. Chegou na América. Claro que depois, com o tempo, surgiu as igrejas protestantes, que depois elas não quiseram mais se chamar de protestante, mudaram para evangélicas, certo? E também, dentro do próprio dessa questão religiosa, tem ainda a religião judaica, os judeus. Muitos judeus fugiram de Israel, da onde era o reino de Judá, e vieram para a Europa. Claro que hoje, tem um processo histórico todo, né? E as pessoas, os judeus, puderam voltar para o reino de Judá, para o território onde era o reino de Judá, e botaram o nome de Israel hoje. Então, hoje, existe Israel... Professor, Oi. se eu sair é porque minha internet tá ruim, viu? Tudo bem. Então, o que acontece é que essas questões históricas, culturais e religiosas é que tornam a Europa muito diferente do que é a Ásia. Se você olhar, quais são as religiões da Ásia? Budismo. Buda é o grande, né? Na religião deles. Então, aqui é o símbolo do shintoísmo. Um círculo. Alguém já viu esse símbolo Yang Tse? Yang, que significa o seguinte, que o preto significa o bem e o branco o mal. Aqui, peraí. Dentro da bola, aqui era para ser preto, tudo escuro, e aqui branco, uma bola branca no meio. Significa que as coisas se misturam. Por mais bom que você seja, que significa a parte clara, você tem tem um lado mal. Por mais mal que você seja, por exemplo, tem um lado bom também. Meio que seja menor. A gente tem que equilibrar esses lados. E isso não é só a parte do positivo e negativo, mas ele prega o equilíbrio. A gente encontrar o equilíbrio. Então, é a religião de lá do Oriente. Totalmente diferente das religiões do Ocidente. Aí você pode ver, por exemplo, outra religião do Oriente, o islamismo. Né? O Deus é Alá. O profeta é Maomé. Certo? Então, são coisas diferentes que não existem na Europa. Alguma pergunta aí? Não, professor. Essas coisas todas entendi, que justificaram a divisão da Europa desse jeito. Aliás, desculpe. A Europa sendo separada geograficamente, separada da Ásia. Europa, um continente. Ásia, outro continente. Ok? De modo geral, podemos definir o mundo oriental como uma porção da Terra, formado por nações da Ásia e do Oriente Médio, enquanto que o mundo ocidental engloba a Europa. Então, a Ásia, o mundo oriental tem a Ásia, o mundo oriental, com a cultura asiática, e o Oriente Médio. O Oriente Médio é o quê? Os países como
Iraque, Irã, Arábia Saudita, Omã, Iêmen, os países que são árabes, que seguem a cultura, que é o berço da religião islâmica. Pessoal, o que eu estava dizendo é o seguinte, é que o nome Oriente Médio foi o europeu que deu para essa parte do mundo, porque eles viajavam para o Oriente, que era Japão e China, no meio do caminho tinha o meio, tinha o quê? Os países árabes. Aí o europeu chamava de Oriente também, Oriente Médio e Extremo Oriente. China, Japão era Extremo Oriente. Então, essa divisão foi o europeu. A navegação dos europeus que davam que acabou levando a essa denominação, certo? Mas eles se chamam árabes, certo? Ele tem a cultura árabe ali. O termo Oriente passou a ser usado para se referir ao mundo que era culturalmente diverso, mas igualmente exótico e diferente para os povos europeus, justamente por ser desconhecido, de modo a justificar o processo colonial. Muitos europeus compartilhavam a visão do mundo na qual o seu continente e seus povos eram naturalmente superiores, o que ajudou a consolidar a disseminação da cultura de seus hábitos às áreas colonizadas. Então, a Europa ela conquistou áreas na América, na Ásia, e a cultura ocidental ela entrou em diversas partes do mundo. Certo? Por exemplo, tem países que falam português, por exemplo, aqui na América, que é o Brasil, na África, Angola e Moçambique, e na Ásia, que é Timor-Leste, certo? É um paísinho pequeno, tamanho de Sergipe, uma ilha, certo? A ilha de Timor, e fala português. E aí você pode ver que fala inglês tem em muitos lugares do mundo, certo? O inglês não é a língua mais falada em quantidade de pessoas. A língua mais falada em quantidade de pessoas é o chinês. Por quê? A China, sozinha, ela tem quase metade da população da Terra. Mas o inglês é a língua mais falada em quantidade de países. Existem muitos países que falam inglês. Deu para entender essa diferença, certo? Então, é por isso que o inglês é uma língua assim, usado comercialmente, é usado para fazer viagens, para fazer negócios, ok? Então, tem muitos países que têm a sua própria língua e tem o inglês para essas questões internacionais. Então, assim, esse processo que eu falei de o europeu impor a cultura dele, considerar a sua cultura como melhor, é aquele termo que eu falei, etnocentrismo. A minha cultura no centro, etno, quer dizer cultura, etologia, o grupo étnico, então o grupo cultural. Então minha cultura no centro, centrismo, no centro, ou seja, superior, é maior, minha cultura é melhor do que as outras. E esse sentimento fez com que o europeu ele não aceitasse a cultura do povo, da onde ele estava indo. Ele impunha a sua cultura, certo? Ele levava a cultura nova para lá, para onde eles iam, ok? Então, esse processo difundiu a cultura ocidental no mundo todo. Claro que alguns países, mesmo que sofreram a intervenção cultural ocidental, mas acabaram ainda mantendo grande parte de sua cultura. O Japão tem muita coisa ocidental no Japão. A roupa, eles vão trabalhar, por exemplo, usa terno, gravata, coisa que é do Ocidente. Claro que no Japão usa as roupas os trajes culturais para a questão religiosa, a questão de festa tradicional, eles usam as roupas tradicionais, certo? Mas não só o Japão, muitos países asiáticos passaram por um processo de ocidentalização. Olha, a globalização e os processos migratórios têm contribuído na atualidade para diminuir as diferenças e integrar culturas entre povos de todo o mundo, tornando essa regionalização, em certos aspectos, cada vez mais difícil de delimitar. Então, eu estava falando da cultura, a cultura ocidental que veio para o mundo todo. O que é globalização?
é a facilidade de comunicação que a gente tem hoje. A internet, tudo bem, a internet, mas não surgiu com a internet, veio de antes. Quando surgiu, por exemplo, a televisão, você já tinha acesso à cultura de outros países. Você assistia filmes e você via como é que era alguns aspectos e você acabava copiando alguma coisa. Por exemplo, a gente vendo os filmes dos Estados Unidos aqui no Brasil, a gente começou a colocar o balcão na cozinha, que é chamado de balcão americano. Uma coisa que é típico de lá, que não era daqui, mas esse contato de filmes trouxe isso. A área de ventilação também é uma coisa que veio de fora. Não era coisa típica das nossas casas. Mas a gente foi adaptando. Então, claro que depois da televisão, né, os filmes, veio o que é a internet. Aí esse processo avançou muito, porque a gente começa a ver mais coisas. Você tem interesse de conhecer uma cultura de outros países, você pode estudar, pode ler mais, tem muito mais acesso. E também o comércio. Por quê? Porque a melhoria nos meios de comunicação ajudou a difundir, mas houve uma melhoria também no transporte. Hoje, a gente tem como comprar produtos. Você vai no site AliExpress, você vai no Wish, vai na Banggood, e você compra coisa da China, por exemplo. Você vai, tem sites que você compra coisa dos Estados Unidos. Então, como é que chega o produto? Pelos navios. A maior parte do comércio mundial vem de navios. Claro que uma parte vai de grandes aviões, mas o grosso, o produto para poder ficar barato é em navios. E aí, pessoal, vocês estão vendo hoje, quem está acompanhando as notícias, jornais e tudo, um grande fluxo de navios passa por Suez, o Estreito de Suez, que é uma ligação que tem da Europa, o Mar Mediterrâneo, com o Mar Vermelho, passando no Egito. Então, um navio ali, quem foi que viu isso? Aí eu vou perguntar, quem foi que viu que um navio, houve uma tempestade de areia, o navio, ele acabou sendo empurrado e virando. O estreito, o nome diz estreito. Então, os navios muito grandes, quando ele virou ali, ele parou, ele fechou a passagem. Ele ficou atravessado na passagem. Gente, alguém viu essa notícia? Um navio que está... Não. Então, para você ver, ninguém viu, né? Mas veja só, essa notícia, esse navio que bloqueou a passagem de Suez, está desequilibrando a economia, está faltando combustível na Europa. Porque os navios carregados de petróleo não estão chegando na Europa. A Europa está parando a fabricação de automóveis porque não está chegando componentes eletrônicos que vêm da China e do Japão. Então, o comércio hoje é todo interligado. Tá diminuindo a vacinação porque não está chegando para a Europa o material que vem da China para vacina. Mas o que eu quero colocar é que o comércio está todo interligado. Certo? Produtos vêm de várias partes do mundo. Ok? Então, a globalização faz isso. A gente compra produtos, a gente vê cultura, vê filmes, vê coisa de outros países. Agora não, que está tendo restrição de viagem. Mas houve um aumento muito grande nas viagens internacionais. Antes de a gente entrar nessa crise que a gente está vivendo aqui, certo? O Brasil tinha passado lá atrás sendo um país que viajava muito. Muitos brasileiros iam para outras partes do mundo. A política nossa do dólar era diferente do que a gente tem hoje. A gente valorizava a nossa moeda em relação ao dólar. Então, o brasileiro tinha condição de comprar coisa de fora, viajar para fora. Então, agora a gente não está tendo muito isso. A política que a gente está tendo agora do dólar é o real ficar mais barato e a gente vender tudo para fora. Tanto que a gente está vendendo muita carne para fora, muito ferro para fora, e as coisas aqui dentro do Brasil estão aumentando. Agora, veja só. O Brasil saiu dessa viagem internacional, de conhecer os países. O brasileiro não está podendo viajar para fora mais. Mas veja só,
muita gente viaja, então há esse contato de viagem, de povos, a cultura, pessoas que migram, que vai morar em outros lugares, que estudam outras línguas. Então, que se comunicam com pessoas de outros países para aprender a língua, por exemplo. Então, hoje, é muito mais aberto a comunicação, certo? Entre pessoas, entre você comprar produto de fora, você acompanhar pessoas de outro canal. Eu assisto um canal que é Eu Afro. O cara, ele é lá de Angola e ele tem um canal muito bom sobre geografia da África. Eu assisto os vídeos dele todo. O sotaque dele é o sotaque mais português. Eu assisto também canais no YouTube que são feitos por pessoas de Portugal. Os assuntos que eu procuro. Então, a gente tem acesso a isso, certo? Você encontra pessoas que moram, por exemplo, na Rússia e fazem vídeo em português. Você encontra e assiste, você encontra isso, língua espanhola. Eu assisto muita gente que tem canais em outros países. Eu gosto de conhecer o mundo desse jeito, certo? Então, existe essa possibilidade. O mundo está muito mais aberto desse jeito. Então, é meio que essa questão de ocidentalização, ela se ampliou muito. E, na verdade, eu já não estou dizendo mais que é só ocidentalização. É mundialização geral. É globalização mesmo. Porque também cultura asiática também passa a ser usada por a gente. Certo? Tem muita gente assistindo os mangás, que são desenhos chinês, assistindo. Eu não conheço a cultura japonesa, chinesa, certo? Mas os mangás eu sei que é. Há filmes que é muito assistido, certo? Então, há essa troca aí. Alguém conhece alguma coisa famosa do. Por exemplo, alguém vai falar aquele grupo de música que tem lá na Coreia, que é o o quê, meu Deus? BTS. É o BTS, peguei. Me digam, pessoal, alguma coisa da Ásia que vocês gostam, por saber. Não, eu gosto não, que eu já escutei, né? O que Pessoal, eu é? assisti. Eu já escutei o tal do BTS lá, uma banda. K-pop. Eu gosto da banda dos caras lá, que tem cremosinho. Eu já assisti. Professor, eu gosto do K-pop. Pronto, pessoal, o K-pop que eu falei agora há pouco era esse, ó. O K a letra K, é da Coreia. Então, os coreanos, eles estão com muito sucesso num estilo musical pop. É o pop coreano. E está sendo muito assistido, muito no mundo todo. O K-pop. A menina disse que gosta do K-pop. Eu já assisti, eu vi algumas coisas, certo? Mas essa questão da cultura tem de um fora. grupo que se chama Blackpink, vão lá assistir. Tá, que vou assistir nada, não. Pronto. Vai sim. Pessoal, eu assisti. Pessoal, ela tá indicando, quem quiser assiste. E aí, desenho, o filme estrangeiro, algum mangá que você assiste que é coisa que vem da Ásia? Qual é o que tá na moda agora? Se você conhece umas animações japonesas, assiste a Jack Chan que eu já vi, né? anime. Jack Chan não é um anime, é um filme, Naruto, né? professor. Naruto. Tem Naruto. O Dragon Ball. Dragon Ball também. Deixa eu ver aqui mais outro, porque eu lembro aqui. É muito One Piece. Aquele lá que tinha nos FFs, do careca. One Punch Man. Esse doido aí também. Pessoal, veja só. Então, é isso que eu estou dizendo. Essa divisão da Europa, que eu falei agora há pouco, é por causa da cultura. Questão histórica. Mas, hoje em dia, o que eu coloquei, a cultura hoje está sendo cada vez mais globalizada. Certo? Então, se a gente continuar com esse processo tão amplo de divulgação, de coisa de outros países do mundo todo, o mundo vai ficar cada vez mais parecido. A mesma roupa que é usada aqui no Brasil vai ser o que vai ser usado nos Estados Unidos ou na Ásia. Não tem roupa tradicional como tinha a Índia. Os indianos hoje usam roupa ocidental. Alguém vai dizer, eu vi aquela roupa tradicional japonesa. Eles não usam aquela roupa no dia a dia. Aquela roupa é festiva, é cultural, é para um evento religioso. Perceberam? Então, terno, gravata, a roupa da moda, da grife europeia,
está no mundo todo. Certo? Então o mundo está cada vez mais integrado, culturalmente falando. Pessoal, então é isso. Eu vou parar por aqui na página 17 hoje. A gente vai encerrar por aqui. Eu desejo a vocês um bom início de semana. A gente vai continuar avançando no assunto. Eu gravei essa aula, certo? Eu vou assistir, vou ver se tem gritando por mim. necessidade de algum corte, alguma coisa, e vou postar para algum aluno que perca, certo? Um abraço a todos. Um bom início de semana.